próprias expressões das suas palavras são uma realidade daquilo que estava no coração de José. José não suportava mais ficar ali, sofrendo. E fez esse pedido. Ainda no capítulo 40, eu peço para você, por favor. Ainda no capítulo 40. Eu vou ler agora com os irmãos o verso de número 23. E por que não lermos todos juntos, não é? Vamos ler? Todos nós? Vamos lá. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O que nós vemos? Que o copeiro não se lembrou de José. O que nós vemos? Antes ele se esqueceu de José. Que copeiro ingrato, não é, irmãos? Que ingratidão, não é? É só uma força de expressão, tá bem? Recebeu um benefício. José interpretou os sonhos do copeiro, irmãos. Imagine só, a vida dos dois corria um grande risco de morte. Mas ele foi restabelecido ao seu posto. Os irmãos concordam que por intermédio da vida de José na prisão ele recebeu um grande benefício? Recebeu. Foi-lhe poupada a própria vida. Ele voltou diante de Faraó para dar o copo de vinho na mão de Faraó. Mas o que acontece? Vamos imaginar a cena. Os irmãos que gostam de imaginar a cena, então vamos imaginar a cena. Imagina então um copeiro sendo restabelecido lá dentro do palácio de Faraó, se aproximando de Faraó e de repente, irmãos, sendo acometido por uma amnésia. Olha que coisa! Se esqueceu de José. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É só força de expressão, tá bem? Tudo bem, irmãos? Vocês não vão ficar tristes com o Alan, né? É mais uma força de expressão. Primeiro, ele não sofreu de amnésia. E outra coisa também, o copeiro não era ingrato, viu? Pode ficar tranquilo, que o irmão Alan não vai fazer você ficar confuso com nada, tá bom? Ele não sofria de amnésia e o copeiro também não era ingrato. Mas, irmão Alan, então por que ele se esqueceu de José? Porque no Salmo de número 105 está a revelação. A palavra de Deus estava provando a vida de José. E eu vim aqui esta noite, pela bondade de Deus, para te dizer que a palavra de Deus está provando a tua vida também. Você crê que a palavra de Deus está provando a tua vida? Tá bem. Vamos nos colocar um pouquinho agora no lugar de José? Como somos nós quando estamos na prova? Não é a mesma coisa? É ou não é? Oramos, jejuamos, clamamos, mas enquanto está no começo, até que essas práticas gloriosas para a nossa vida cristã são reais. Mas só que o tempo vai se passando e a luta vai engrossando, vai ficando cada vez mais demorada, aí começa a se cumprir o que Salomão escreveu em Provérbios, dizendo que a esperança demorada enfraquece o coração. E aí começa a entrar um sentimento de aflição, angústia, desespero, e por aí afora, irmãos, vai um monte de sentimentos que você pode imaginar, que na grande realidade, pelo nosso comportamento humano decadente, nós permitimos que ele nos domine. Foi o que aconteceu com José. Por quê? Olha para você ver uma coisa. Quando José tinha sonhos espirituais, quando ainda jovem, ele não recebeu de Deus claramente a revelação do que Deus faria com ele. Muitas das vezes nas nossas vidas, Deus fala algo conosco.
Ele trata conosco de uma maneira gloriosa, profunda, mas Deus não nos revela claramente qual será a nossa trajetória de vida cristã até um determinado tempo em que muitas das vezes ele é distante. E por razão disso, acontece conosco o que aconteceu com José. Por isso que no início da palavra, eu disse aos irmãos, qual é a manifestação do coração de José? É de um crente aflito, como o irmão Marcos me ajudou. É de um crente desesperado. É de um crente inquieto, ansioso. Mas fique tranquilo que eu vou ter zelo para falar do personagem José. Porque eu até tenho por mim que quando nós pregamos alguma palavra relacionada a algum personagem bíblico, a gente tem que ter cuidado. Porque senão a gente fala muita coisa de um personagem bíblico, desmerecendo a sua espiritualidade, como se a gente fosse um santarrão, não é? Como a gente fosse um crente poderoso, um crente cheio de fé, um crente cheio de entusiasmo, e aí a gente apresenta o quadro de um personagem bíblico como sendo menos espiritual que a gente. Isso é perigoso, mas não é não. Muito pelo contrário, eu quero aqui ser muito menor do que José. O quadro, irmãos, que eu estou querendo apresentar por intermédio dessa palavra é que o coração de José, que batia dentro de seu peito, também é como o nosso coração. E às vezes nós estamos enfrentando algum processo na vida, como José estava enfrentando um processo na vida, porque na realidade a palavra de Deus estava provando José, e pelo fato dele não compreender nitidamente os planos de Deus para ele, ele entrou em desespero e pediu ajuda para o copeiro. Vamos analisar aqui algumas coisas importantes, continuando na mesma Sagrada Escritura. Olha para você. Vamos examinar um pouquinho agora a mente e o coração de José? Amém? Vamos lá. Olha o pensamento de José. Bom, Faraó é a maior autoridade no Egito. Eu interpretei o sonho do copeiro. Eu sei que ele vai ser restabelecido. E daqui 3 dias ele vai estar diante de Faraó. Visto que Faraó é a maior autoridade no Egito, porque Faraó tinha palavra de vida e de morte, José compreendia que Faraó era a maior autoridade no Egito. Por isso que José entendeu então que o fim da sua luta estaria naquilo que o copeiro fizesse por ele. Os irmãos concordam com o que o irmão Alain está dizendo? É verdade. José compreendeu que se o copeiro se lembrasse dele diante de Faraó, olha aí meus irmãos, olha para mim um pouquinho, o problema de José estava resolvido, né, irmão Vanderlei? Pronto, acabou a minha luta. Faraó se lembrando de mim, eu vou terminar essa prova. Está aqui na expressão, eu não estou mudando nada. Copeiro, lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. Só que tem uma coisa, a vida de José não estava nas mãos de Faraó, estava nas mãos de Deus. É aí que está a grande diferença. Por isso que eu me referi aos irmãos não como um tema, mas apenas como uma verbalização, para que os irmãos compreendam a essência dessa Sagrada Escritura. Fé e soberania de Deus. Eu digo a você, que ainda que o teu coração seja cheio de fé, a soberania de Deus é muito maior do que a tua fé, meu irmão. A gente pode fazer mais uma reflexão sobre a vida de José? Pode sim. Vamos dar uma abridinha no livro de Jó, por favor? Por favor, irmãos. Jó, capítulo de número 10. E depois a gente volta em Gênesis 40, tá bem? Jó, capítulo de número 10. Livro de Jó, capítulo de número 10. Eu quero ler com vocês o verso de número 2. Os irmãos vão dar atenção. Jó, capítulo 10, número 2. Os irmãos só dão atenção, tá bem? Vamos lá. Está escrito aqui assim: direi a Deus, Jó 10, 2: não me condenes,
faze-me saber porque contendes